Shalom, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação de um vídeo, meditando, na palavra do Altíssimo, do Eterno. E nesta manhã estou lendo, o Evangelho novamente, de carreirinha. Estou começando no livro, o Evangelho de Mateus, e eu me deparei com um capítulo, de Mateus, capítulo 8, um gesto muito interessante que eu queria compartilhar, com vocês aqui do canal. Eu até queria pedir, vocês que também convidassem mais pessoas, para participar aí do canal. Não é um canal, assim, que de repente não como os outros, mas o meu objetivo é trazer uma reflexão, na palavra, nas escrituras. E hoje, e outros conhecimentos, como tem outros vídeos aí que eu não apareço falando, mas eu peguei informações, e coloquei para que vocês também tenham outros conhecimentos de outros assuntos mais detalhados, O tempo de vídeo é maior, mas o bom é que aqueles que querem ter um conhecimento em determinado assuntos, eu acho que é válido, dedicarmos um tempo, maior. Nós ficamos aí 2, 3 ou até mais horas, diante da televisão, vendo aí a Netflix e outros canais. Então, se dedicar ao estudo das escrituras, eu acho que é válido, gastar mais tempo ainda. E nessa manhã, como falando, lendo, eu me deparei num capítulo de Mateus, capítulo 8, que me chama a atenção. O reino, Cristo veio a esse mundo para dissipar o reino das trevas, restabelecer o seu reino. Reino eterno, um reino que não tem nada humano, nada humano. E esse reino, ele nos garante uma vida, eternamente com ele. Mas, para isso, como ele deu exemplo, está lá registrado lá em Filipenses, que ele deixou a sua glória, deixou de ser o que ele era para tomar uma forma de homem, de servo, para que esse reino realmente fizesse sentido para nós. Então ele esteve aqui, ele nasceu, ele viveu quando ele era criança, junior, adolescente, jovem, adulto, e também morreu. Só que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Tudo isso para nos tirar, nos resgatar, melhor dizendo, do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho, projeto aí do Criador do Eterno, enviando Yeshua para nos libertar. No capítulo 8 de Mateus, nós percebemos que o reino, ele é para todos, depende do conceito que nós temos de todos. A bem da verdade, entendendo esse conceito de todos, o reino é para aqueles quem o Pai, como diz lá em João, arrastar. Esse é o verbo lá no grego, um verbo pesado. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O grego mesmo seria: ninguém vem a mim se o Pai não o arrastar. E aí nós vamos ver aqui que no capítulo 8 há uma série de milagres de Cristo,
E aí de pessoas indo até ele, reconhecendo a autoridade dele, e ele ali executando, fazendo seus milagres. Mas tem uma parte de alguns versos que chamou muito a minha atenção, é quando ele começa vindo um escriba até ele. A partir daí, eu fico pensando, né, nesse reino, né, pensando, né, no homem, né, nesse homem decaído, nesse homem que está longe, né, da graça, desse homem que não tem o desejo para as coisas do reino. E aí nós começamos a ver alguns pontos nas Escrituras que, para pertencer a esse reino, realmente precisa ter uma ação direta do Espírito Santo. Se isso não acontecer, pode até acontecer qualquer milagre. Para alguns, vai chamar atenção, no início vai até aderir, mas no decorrer, quando vier as lutas, as tempestades, as diversidades, essas pessoas irão abandonar. Há outras que até conseguem ver o milagre acontecendo, mas só que não querem compromisso. Então percebemos que realmente precisa, né, de uma ação divina. Aí, no capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 19, olha o que está escrito. Ou melhor, né? Você que puder acompanhar, acompanhe. Aqueles que puderem ouvir, vai estar ouvindo. Mas depois que esse vídeo vai ser colocado lá no meu canal, aí vocês poderão, melhor dizendo, depois conferir esse texto. Tá ok? E aproximando, Mateus 8,19, aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Nós somos sabedores, né, que tanto saduceus como fariseus, escribas, eram religiosos daquela época. Principalmente o escriba, né, que era responsável aí pelo todo o cuidado da Torá, né, dos escritos, né, lá desde o tempo de Moisés, né, enfim. Ele era um religioso como os outros também, fariseus e saduceus. E esse escriba, com certeza, ele era, poderíamos dizer, que tinha um conhecimento melhor dos textos, né, sagrados. E eram todos que tinham essa sensibilidade, igual esse escriba. Se você acompanhar lendo o Evangelho de carreirinha, você vai perceber que não. Mas esse aqui, ele percebe que Yeshua, ele era diferente. Esse escriba parece que entendia melhor as escrituras, conforme ele copiava, né? Escrevia, enfim. Então, ele tinha esse conhecimento lá com base na Torá, dos profetas maiores. Ele não tinha essa noção, né, de profetas maiores e menores. Né? Acho que vamos depois dividir isso. Então, ele tinha esse conhecimento, fato, né? Tanto da Torá e os profetas que o Eterno usou, né, para corrigir o povo, para trazer o povo para perto de si e para anunciar a vinda do Yeshua. E ele diz, então, eu quero te seguir-te-ei para onde quer que fores. A resposta de Cristo. Respondeu-lhe Cristo, Yeshua: as pessoas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí, vai dizer no versículo 21 que um outro discípulo, já não é mais um escriba, é um discípulo de Cristo. Já até então seguia, né, já a Cristo. Percebemos que do 19
para o versículo 21, não dá uma continuidade, né? Se aquele escriba, né? Esse escriba, ele deu continuidade ou não, né? Nesse desejo dele de seguir a Cristo, depois de Cristo falar para ele, olha, resumindo, você quer me seguir? A vida não é fácil. Vai ter que ter renúncia. Vai ter que renunciar aos seus privilégios, né? Os seus privilégios. Você vai ter que renunciar toda, vamos dizer assim, a sua ostentação. Toda, se fosse normalmente, não eram pessoas pobres, toda a riqueza e por aí afora, né? O escriba naquele tempo de Cristo não era uma pessoa qualquer. Enfim, aí o texto só se limita a isso. Aí vai para o 21. E outro dos seus discípulos lhe disse, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Parece que o discípulo ouviu essa conversa e logo se preocupou, deixa eu sepultar meu pai, que aparentemente, no nosso entendimento, que acabara de morrer, né? Ou tinha morrido um dia antes, um dia depois, estava tendo todo aquele ritual. Existia todo um ritual para uma pessoa naquela cultura hebraica quando ela morre, né? Não é como o nosso aqui, é diferenciado, é diferente. Aí Jesus dá resposta para esse discípulo. Porém, respondeu-lhe Yoshua, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, a ideia aqui é que existe aquelas pessoas lá no cemitério, que chamamos hoje de coveiro, que faz esse processo de fazer o buraco. E naquela época de Cristo, de acordo com alguns estudiosos, é que Cristo estava dizendo que deixe que essas pessoas cuidem disso, né? E você vem me seguir. Existe também uma questão cultural que, uma vez que o filho, né, chegasse a uma certa idade, ele passaria a cuidar dos pais, que já estariam velhos. Então o filho estava ali querendo cumprir aquilo que, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, né, um ritual, né? Então, já que ele era filho mais velho, o pai morreu, então caberia a ele, né, dentro da cultura hebraica, sepultar o seu pai. E aí Cristo fala que não, deixa, né, que os mortos ali seriam aquelas pessoas, né, que cuidam ali do cemitério, fazer esse processo. Alguns pensam tem uma linha de pensamento para isso aí. E outros, né, também defendem a questão mais cultural. Mas, enfim, quando Cristo responde isso para ele, também não dá indício de que esse discípulo seguiu a ordem de Cristo. Então, percebemos que, né, do versículo 19 até o versículo 22, né, há dois tipos de discípulos, né? O primeiro é transbordante, ansioso, entusiasta, né? Mas ainda mal preparado para ter êxito, né? No que diz respeito a seguir a Cristo. E o outro discípulo permanece, o outro discípulo é o segundo, exatamente, que a morte de seu pai ainda fosse remota, mas ele não estava preparado para largar essas coisas que, vamos dizer assim, cultural, né, ou que ele foi ensinado desde a sua infância, para então realmente abandonar e seguir a Cristo sem deixar que as coisas desse sistema viessem a impedir, né, essa caminhada com Yoshua. Pois bem, aí Cristo, no versículo 23, ele entra no barco com seus discípulos e segue. Eis que se levantou no mar, 24,
tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, pois, aproximando-se, despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E ele respondeu: porque temeis. Mas a palavra no grego, ela é mais profunda, né? Existem algumas versões que vai chamar ele de tímidos, mas a bem da verdade, a palavra grega está mais no sentido de covardes. Porque temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então eles ficaram maravilhados. Além de eles estarem ali acompanhando os milagres de Cristo na vida de outras pessoas, eles acabam vendo também que Cristo tem o poder não só no físico, mas também no sobrenatural, né? Não só no corpo, mas também no sobrenatural, na natureza, falando, dando ordem a ventos e a ondas, né? Para que sossegasse. Tendo eles chegado então ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. É onde chama a minha atenção. Eu quero terminar essa reflexão, esse pensamento nessa questão aqui. E eis que gritaram, dizendo: que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, a alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos, e os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Olha que coisa interessante. Cristo chega numa terra dos Gadarenos, né? E encontram 2 pessoas endemoniadas. E esses demônios, eles reconhecem quem é Yeshua. Ele fala: que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Nos chama a atenção que existe até, olha que coisa interessante, até os demônios, né, sabem que existe um dia que todos serão julgados, inclusive eles. E aí, eles reconhecem. Se você ler o capítulo 8 todo, vão perceber que vem, né, pessoas reconhecendo a autoridade de Cristo, de Yeshua, e chega aqui, até os demônios reconhecem isso. O que se chama a minha atenção? Hoje, quais são as pessoas que realmente reconhecem a Yeshua e se sujeitam à sua autoridade, se sujeitam à sua palavra? Isso me fez pensar. Vimos aqui que, viu a questão do escriba? Cristo falou, a raposa tem os seus covis, a ave do céu tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar-se a sua cabeça. E aí? Está preparado para isso? O outro: Senhor, deixa eu resolver meu problema familiar, que meu pai morreu. Aí Cristo dá aquela resposta para ele. E aí? Está preparado para isso? E agora, nós estamos vendo que demônios chegam, Cristo chega numa terra e tem ali demônios ali, né? 2 pessoas possessas. E eles falam com Cristo, reconhecendo a sua autoridade e obedecem a sua palavra. Eles fazem um pedido e Cristo concede, poderia não, né? Mas
concede e eles obedecem. E aí, disse-lhe, no versículo 32, ide. Então saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. O 34, e eis que toda a cidade saiu ao encontro de Yoshua, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. E aí percebemos o quê? Final desse versículo, uma cidade não reconhece. Olha que coisa, hein? Alguns lá atrás reconheceram, os demônios reconheceram a autoridade e obedeceram a palavra de Yoshua, mas chega aqui nessa cidade, pessoas não quiseram nada com Cristo, não reconheceram a sua autoridade, não queriam, não desejaram obedecer a palavra de Cristo e pediram. Por que eu estou falando isso? Que não obedeceram, que não desejaram? Porque eles pediram, mediante o que Cristo fez, que Cristo, que Yoshua, saísse de sua cidade. E eu não vou me ater muito mais, porque já é uma reflexão, mas aqueles porcos eram o ganha-pão, alguns estudiosos vão dizer que era o ganha-pão daquela cidade, que Cristo tirou, enfim. Mas a bem da verdade, independentemente, o Yoshua, ele é soberano. Aquela cidade, ela, bem da verdade, ela não precisava daqueles porcos. Aquela cidade, ela precisava de Yoshua, do Eterno. Percebem a profundidade disso? Né? Como para pertencer a esse reino, nós precisamos abrir mão. O que aquela cidade precisava entender? Que ela precisava abrir mão daquilo que eles estavam confiando e confiar somente em Yoshua. Você pode falar, não concordar comigo? Ok. Mas lê o capítulo todo. Lê o capítulo todo. E eu tenho certeza que você não vai chegar a nenhuma outra conclusão a não ser essa. Aquela cidade ia morrer de fome se aceitasse aquilo que Cristo havia feito? Claro que não. Claro que não. Nós precisamos, a bem da verdade, confiar totalmente na ação do nosso Pai Eterno. Enquanto nós não passarmos por essa experiência de abrir mão realmente daquilo que nós realmente confiamos lá, aqui na nossa mente, essa é a realidade. Eu posso falar que eu confio, eu posso falar um montão de coisa, mas a bem da verdade é que eu não confio. Eu falo, mas a minha mente, a minha alma, ela está deixando isso muito claro diante do Eterno, que eu não confio nele. Na hora quando ele fala, deixa tudo, confia. Eu quero terminar, me veio um texto sobre quando, numa outra situação que envolve tempestade, e Cristo vem andando sobre as águas. E de repente, aqueles homens achando que era um fantasma, e Cristo fala, não temais, e Pedro vai dizer, Senhor, se é tu mesmo, manda-te eu ir ter contigo. E Cristo vem, e diz o texto que Pedro ele até começa a andar sobre as águas. Mas de repente Pedro começa a olhar
o vento forte, aquela tempestade, eu seria igual a Pedro, não tenho sombra de dúvida. Ele começa a afundar. E hoje eu vejo que isso não é diferente. Falta isso para todos nós. Confiar totalmente, deixar esse sistema, não olhar para esse sistema e olhar somente para Yoshua. Confiar. Paro por aqui, pense mais. Até a próxima. Shalom Adonai.